O príncipe Alexandros de Troia, então, foi criado pelo pastor e cresceu acreditando que era filho do pastor, fora de Troia. E ele ganhou o nome Paris. No Olimpo estava tendo festa quase toda hora. E todos os deuses eram convidados, menos uma, que era a deusa Ares. Porque essa deusa é a deusa da discórdia. E sempre que ela entra no lugar, todo mundo começa a brigar, a discutir. Então, para evitar brigas, para evitar barraco na festa, os deuses não convidavam a deusa Ares para as festas. E ela foi ficando chateada com isso. Aí teve um dia que ela bolou um plano para bagunçar a festa mesmo sem ter sido convidada. Ela foi num lugar chamado Jardim das Hespérides, com H, Hespérides, ao qual qualquer deus podia ir e pegar as maçãs de ouro que nasciam lá. Os humanos é que não conseguiam entrar. Mas a questão não era a maçã de ouro em si. Ela pegou uma maçã de ouro e escreveu uma fita assim, e botou na maçã, para a deusa mais linda, e deixou em cima da mesa do banquete dos deuses. Ora, havia um monte de deusas, né? E quando eles viram aquilo, ficou aquele climão, porque toda mulher se achava mais linda. E elas tinham muita influência. Uma era a esposa de Zeus, né? A rainha do Olimpo, a Juno, a Hera. Outra era a tia dele, a filha de Uranos, né? Irmã de Cronos, aquela que vence as plantas, os animais e os seres humanos, que é a Afrodite, a deusa do amor. Outra era a filha mais querida de Zeus, que nasceu só dele, da cabeça dele, e era a deusa invencível, a deusa da sabedoria. Havia outras deusas, mas essas três eram fortes concorrentes, por causa da influência que elas tinham, da posição privilegiada que elas tinham diante de Zeus. Então, nenhum deus ousava dar a sua opinião. E ficou para Zeus decidir. Só que ele não podia decidir também. Ele amava demais a tia dele, a deusa do amor, que ele era um fervoroso seguidor da deusa do amor. Ele amava demais a esposa dele, amava demais a filha dele. Não havia como ele decidir. Aí ele lembrou novamente, ele já tinha usado o recurso de apelar para a humanidade, né, no caso do aguadeiro, do servidor, do néctar e da ambrosia, o Ganimedes. Ele lembrou dos seres humanos e resolveu lançar mão de um deles para fazer a escolha. Aí ele olhou lá na Ásia Menor, tinha Troia, fora de Troia aquele montezinho ali com animais pastando, um pastorzinho. Ele pegou o pastorzinho e botou no Olimpo, trouxe para o Olimpo. Aí o pastorzinho desmaiou, porque aqueles deuses de luz enormes, né? Aí ele acordou, eles acalmaram ele, explicaram a situação. Aí que ele ficasse calmo, respirasse, só não podia beber néctar e ambrosia. E pensasse bem, quando ele tivesse o voto dele, ele falava. Enquanto ele se acalmava, né, olhando as nuvens lá de cima, chegou perto dele a Atena e ofereceu para ele o que ela podia oferecer. Ela é a deusa da sabedoria. Então ela disse para ele que se ele escolhesse, ele teria toda a sabedoria do mundo. Aí ela se afastou, daqui a pouco chega a Juno, a Hera, e fala que se ele escolhesse, ele teria a felicidade e a fidelidade conjugal. Aí ela se afasta, que era também o atributo dela. Aí ela se afasta e chega perto a Afrodite, que é a Vênus em latim, e diz assim para o Paris: se ele a escolhesse, ele teria o amor da mulher mais linda do mundo. O que vocês acham que ele escolheu? Quem vocês acham que ele escolheu? Se ele fosse sábio, ele teria escolhido Atena, teria escolhido a sabedoria. Se ele fosse mais sábio ainda, teria escolhido a felicidade e a fidelidade conjugal. Mas ele era estouvado e ficou assim, querendo ter a mulher mais linda do mundo, ficou com essa vontade. E aí declarou que a Afrodite era a deusa mais linda.
Depois que ela recebeu a maçã de ouro e houve as comemorações, ela chamou ele para um canto, aí fez assim, aí apareceu como se fosse uma tela, e ele mostrou. Tá vendo aqui onde você mora? Chama Ásia Menor. Agora aqui o mar Egeu, agora aqui, olha do outro lado. Tá vendo essa cidade? Chama Esparta. Aí ela fez um zoom assim, na tela mágica, né? Tá vendo ali o palácio do rei? Aí entrou no palácio. Tá vendo o rei sentado? Do lado do rei, no trono, né? Tá vendo do lado do rei a rainha? Ela é Helena, é a mulher mais linda do mundo. Ela vai ser sua. Aí ele disse, tá brincando, tá doida. Eu sou pobre, não consigo nem ir na cidade vizinha, nunca vou chegar nesse outro reino, ela nunca vai olhar para um cara pobre como eu. Mas mesmo assim ela disse que esse era o prêmio, bom, e tá bom, e ele voltou para a Terra. Aí houve uma competição, como se fossem as Olimpíadas, mas não eram as Olimpíadas. Houve uma competição atlética em Esparta, e ele foi para ver se conseguia ganhar um prêmio, né, para melhorar a vida do pai dele. E ele foi vencendo todo mundo, foi vencendo, chegou na várias provas. Chegou uma hora que só tinha 2 contendores, ele e o Heitor. Heitor era o filho do rei de Troia. Aí ele lutou contra Heitor, era uma luta corporal. E ele foi vencendo, e a multidão foi ficando enlouquecida, entusiasmada, e ele começou a estrangular o Heitor. Aí nesse momento a mãe, a rainha, né, de Troia, a mãe do Heitor, gritou, Paris, não mate Heitor, ele é seu irmão. Aí ele parou e todo o povo fez, como assim ele é irmão? Aí foi revelado o segredo, porque ela sabia que ele tinha sido criado pelo pastor, ela sabia quem era ele. E aí foi revelado o segredo de que ele era o filho mais velho, o herdeiro de Troia. Havia toda aquela previsão, mas o rei não podia fazer nada agora. Era fato conhecido do povo. Mas talvez na esperança de se livrar... Desculpe. Talvez na esperança de se livrar dele, o rei mandou o Paris numa embaixada, uma embaixada de paz, para ir tentar fazer as pazes com o rei de Esparta, que havia um clima tenso entre eles. E aí ele foi com o navio, com guerreiros e tal, marinheiros, chegou em Esparta, foi recebido, chegou no palácio e de noite ele foi recebido pelo rei, numa solenidade e tal. Quando ele olhou do lado do rei a rainha, que era Helena, ele olhou para ela olhou para ele, parou tudo, parou o tempo, tocou uma musiquinha assim com violino, e ele percebeu que ele estava enlouquecidamente apaixonado por ela, e ele viu nos olhos dela que ela também o amava. Não falaram nada, teve a solenidade, à noite ele foi dormir, ele ouve aquela pancadinha na porta do quarto dele, toque, 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 ele vai ver, e é a Helena, e diz para ele que ela quer fugir com ele, tem que ser agora. Aí os dois fogem, vão para o navio, chamam os marinheiros e zarpam, vão para Troia. Quando o rei percebe aquilo, o Menelau, ele fica enfurecido e manda navios atrás, mas não consegue resgatar. Paris se tranca, entra, passa pelo portão dos muros de Troia, e Troia é inexpugnável. Na tecnologia bélica da época, não havia como subir as muralhas, porque eles atirariam lá de cima, flechas, pedras, óleo fervente. Não havia como arrombar aquele portão, que ele era muito forte, não havia como destruir as muralhas. Helena tinha sido a moça mais linda da época dela, e quando o pai foi escolher entre os pretendentes para casar, ele ficou com medo que houvesse guerra por causa dos rejeitados. Todos os príncipes de todas as cidades gregas, todos os reinos gregos, praticamente, eram candidatos à mão de Helena. Então ele reuniu todos e fez assinarem um documento de que, quando ela escolhesse um deles, só assim eles se candidatavam, quando ela escolhesse um deles, os outros teriam que apoiar, até com armas, essa escolha. Então ninguém poderia questionar ou lutar contra o escolhido de Helena. Ela e o pai escolheram Menelau e ficou tudo bem. Mas aí Menelau apelou para esse documento. Havia um documento assinado por todos os reis de todos os reinos da Grécia, de que eles defenderiam
a escolha matrimonial de Helena. Como ela estava casada com Menelau e foi raptada, ela foi porque quis, mas eles diziam que ela tinha sido raptada. Foi raptada pelo rei príncipe, né, filho do rei de Troia, o Paris. Todos os reis da Grécia tinham que se unir com os seus exércitos contra Troia. Então ficou uma situação muito complicada, assim, insolúvel, porque de um lado você tem Troia com exércitos muito bons, autossuficiente. Lá dentro ela tinha plantações, ela tinha, dentro da cidade, ela tinha gado, ela tinha água. Então ela não precisava sair. E os muros eram inexpugnáveis, o portão também. Fora de Troia, um cerco com exércitos dos principais reinos gregos, né? Grandes guerreiros, os maiores guerreiros da época estavam ali. Por exemplo, Aquiles, que era filho de uma deusa, mas ele... e com um mortal, com um ser humano. E ela, para garantir que ele fosse imortal também, ela mergulhava ele num fogo toda noite. E esse fogo era o fogo da imortalidade. Mas o calcanhar no qual ela segurava não foi imortalizado. Então ele era mortal só no calcanhar. E havia uma profecia de que se ele participasse da guerra, ele seria morto pelo calcanhar. Mesmo assim, aí ela vestiu ele de mulher, misturou entre mulheres e tal, para ele não ir. Mas ele fez questão de ir, ele preferia morrer do que ser um covarde. Ele queria ser um herói e ser lembrado como um jovem que fez os gregos vencerem a guerra. E foi o que aconteceu. Mas, mesmo com toda a força e a perícia guerreira de Aquiles e dos outros generais e de todos os guerreiros, havia a questão do muro. Então, Troia já estava quase sem guerreiros, mas ainda não se conseguia entrar lá e eles não saíam. Aí havia um desses reis que foram ajudar, né? Ele se chamava em grego Odisseu, daí vem Odisseia, que é a epopeia que conta a volta dele para casa. Desculpa. Em latim é Ulisses o nome dele. E Ulisses, ele era protegido também de Atena. E ele era um herói que primava pela astúcia, pela inteligência. A maioria dos heróis ia só pela coragem e pela força. Ulisses tinha também, igual aos outros, coragem e força, mas ele usava muita astúcia. Então, e ele não aguentava mais, porque quando a guerra começou, há 10 anos atrás, o filho dele tinha nascido. O reino dele era uma ilha chamada Ítaca, e ele era casado com Penélope, que ele amava demais e era muito linda. E ele tinha um bebezinho e foi para a guerra. E a guerra durou, ele foi obrigado a ir. A guerra durou 10 anos já, o filho dele cresceu e ele não viu, né? E ele não sabe, mas em Ítaca, depois... por enquanto ainda não. Depois de acabar a guerra é que vai acontecer um problema em Ítaca. Por enquanto, a esposa está esperando por ele lá. Todo mundo sabe que a guerra está acontecendo. Aí, ele, inspirado por Atena, bolou um jeito de vencer a guerra. Então ele mandou quebrar um navio inteiro, os navios eram feitos de madeira. E com a madeira desse navio construiu um cavalo gigante, mais alto do que aquela parte de cima do portão, mais alto que os muros de Troia, tá? Então ele não passaria pelo portão. E mandou os guerreiros todos irem, isso era um plano combinado, eles sabiam, para os navios. E um guerreiro com a bandeira branca gritou que os gregos perderam, desistiam, e que o cavalo era o troféu que os gregos ofereciam para Troia em homenagem à vitória deles, a vitória dos troianos. Aí ele entrou no navio e os navios foram para o mar, saíram, zarparam. Aí foi aquela grita dentro de Troia, todo mundo entusiasmado, berrando, abriram um portão. Agora a gente tem liberdade de ir e vir, ficava entrando e saindo do portão. Só que foram arrastar o cavalo, um monte de gente puxando o cavalo, e ele não passava da cumieira do portão. Quer dizer, tinha assim uma viga em cima, né? E ele não passava. Aí, enlouquecidos pela vaidade,
eles resolveram quebrar o muro. Fizeram uma obra enorme, quebraram um pedação do muro e puseram um cavalo dentro de Troia. Beberam, fizeram festa, de noite todo mundo cansado estava dormindo. Aí, quando estava todo mundo dormindo no meio da madrugada, a barriga do cavalo desce assim uma portinha e uma escada e começa a descer guerreiro, porque havia vários guerreiros gregos escondidos. Enquanto isso, os navios estavam voltando. Então, os que estavam nos navios desembarcaram, entraram pelo buraco do muro. E os que foi feito, né, aquele enorme pedaço que quebraram no muro, os guerreiros entraram por ali. E os que estavam dentro do cavalo saíram e pegaram todo mundo dormindo, cansado, bêbado, mataram todo mundo, queimaram Troia e conseguiram reaver, acabaram com Troia, entendeu? Mataram o rei, a rainha, o príncipe, o Heitor tinha sido morto na luta, mataram Paris e conseguiram resgatar a Helena. Aí só um herói fugiu, que foi o Enéas, carregando o pai paralítico, o filho criancinha e os númenes tutelares, os penates, que são as imagens dos deuses. E ele fugiu e conseguiu um navio e alguns guerreiros, e ele teve muitas aventuras até fundar Roma. Seria a origem de Roma, uma origem não grega, né? Que são mitos explorados e redimensionados, amplificados pelo genial Virgílio, do século I a.C., que bolou e escreveu essa epopeia maravilhosa, imitando as epopeias de Homero, a Eneida de Virgílio. Agora, a gente vai entrar na temática da Odisseia, do Homero, porque todos os guerreiros voltaram para casa. Quando pegaram seu barquinho, cada um foi para o seu reino. Quando Ulisses estava voltando, ele parou numa ilha, eles estavam cansados, com fome, foram buscar água, alimentos, só que essa ilha era habitada pelos ciclopes, seres, né, divinos, de um olho só. Não eram deuses, mas eram filhos dos deuses, eles eram filhos de Netuno. E eles eram antropófagos. E um deles, chamado Polifemo, ele só tinha um olho no meio da testa, todos os ciclopes. Ele viu aqueles homens, pegou e capturou, e botou dentro da gruta. E nessa gruta tinha uma pedra, que nenhum homem conseguia arrastar. Então, ele botava a pedra ali e ia dormir. De manhã, ele tirava a pedra para o gado, as ovelhas dele irem pastar. Ele mesmo saía, botava a pedra de volta, os homens não conseguiam sair. Então, os homens ficaram prisioneiros ali, cheios de medo, porque todo dia ele comia uma ovelha e comia um ser humano. Aí, Ulisses chegou, ele estava lá, tinha comido, estava feliz. Aí Ulisses deu um tapão assim no dedão do pé dele. Que é isso, seu inseto? Não, tudo bem aí, amizade, tá tudo legal? Como é ser um ciclope? Conta pra mim. Aí ele começou a puxar conversa e o cara gostou do Ulisses. Aí Ulisses falou, você tem muita uva aqui dentro, você conhece o vinho? Não, o que é vinho? Aí ele só comia as uvas. Ele manda os guerreiros dele fazerem vinho. Eles fazem, dias depois, quando o ciclope bebe aquilo, ele fica encantado, ele adora. E diz, como é o seu nome, jovem atrevido? Aí o Ulisses fala, meu nome é Ninguém. Aí ele fala, Ninguém, você é gente boa, você é sangue bom. Você vai ser o último que eu vou devorar. Aí, legal. Aí ele ficou bebendo vinho, ficou bêbado, caiu. Aí Ulisses pegou uma lança, botou no fogo, fez ela ficar uma brasa e enfiou no único olho na testa do ciclope. Aí o ciclope ficou enlouquecido, batendo para todo lado, mas eles se ficaram encolhidos lá no cantinho, ele não conseguiu pegar. Aí ele ficou cego, mas ele ia pegar os homens um por um. Ele abria a porta, quando as ovelhas saíam, ele deixava ele ficar com a mão assim embaixo. Quando um homem tentava sair, ele pegava e devorava. De novo fechava, né, aquele pedrão e tal. Até que até que Ulisses teve outra ideia. Então, ele pegou, tem duas versões. Numa eles ficam na barriga das ovelhas, assim, abraça as ovelhas por baixo e vão por baixo das ovelhas. Noutra ele mata as ovelhas e pega a pele. Então o Polifemo fica ali com a mão, né? E ele sente
que está passando a ovelha, porque ele bota assim, está a pele da ovelha, né? A lã da ovelha. E ele deixa passar. Mas na verdade não eram as ovelhas, eram os guerreiros, eram Ulisses e seus guerreiros fantasiados de ovelha que conseguiram fugir. Aí depois que ele trancou a porta, foi procurar os humanos, ninguém fazia barulho, começou a desconfiar. Aquelas não eram as ovelhas. Ele abriu, as ovelhas não voltaram, eram os humanos fantasiados de ovelha. Ele ficou enlouquecido e começou a berrar. Aí todos os ciclopes da ilha, ele gritava muito alto, né? Tonitruava, todos os ciclopes da ilha vieram ver. O que está acontecendo, Polifemo? O que está acontecendo? Aí ele falou, um traidor, um homem horrível. Aí, o que ele fez? Aí ele contou que ele tinha cegado ele e tinha fugido. Aí, nós vamos pegar esse cara. Quem é que fez isso? Ele, ninguém. Foi ninguém que fez isso. Aí, quando ele falou isso, eles acharam que ele estava maluco e deixaram para lá. E o Ulisses pôde fugir com seu navio. Foi todo no navio e fugiu. As aventuras de Ulisses não terminam aqui. Então, a gente vai ter que ter mais uma aula para continuar contando, tá? E não leiam o livro, que é para vocês terem a surpresa. O que será que vai acontecer? Já se passaram mais de 10 anos. O que está acontecendo em Ítaca agora? Como vai ser com Ulisses? Será se ele vai chegar em Ítaca? O que vai acontecer? Então, não percam. São cenas dos próximos capítulos, na mesma bate-hora, no mesmo bate-local, Ulisses volta para Ítaca.